Muy buenos días, queridos idontonautas. Les saluda su amiga Diana Montoya desde el Aula Virtual de Inteligencia Dental en la Ciudad de México. El día de hoy con una interesante conferencia patrocinada por nuestros queridos amigos de Neodent. Es un gusto para mí presentar a la doctora Ivette Sartori, quien tiene una maestría y un doctorado en rehabilitación oral. Es profesora de los cursos intensivos de prótesis en ILAPEU. Tiene su práctica privada en Bauru y es profesora del curso de posgrado en implantología en la clínica Maxilares. Muy buenos días, doctora Ivette. Un gusto tenerla nuevamente en el aula virtual. Dejo a los idontonautas con usted. Buenos dias. Para mim é também muito gosto ter aqui esta atividade com vocês hoje. O tema que eu vou apresentar-lhes é como elegir os aditamentos e sequência clínica para sua utilização. Me gostaria de saber se está tudo bem com o sonido, Diana. Sí, doctora, la escuchamos bien. Nada más, en algunos momentos se escucha un pequeño zumbido, doctora. No sé si puede checar nada más su micrófono, por favor. Sí. ¿Está mejor? Ahí. Sí, mejor ahora. Sí, doctora, ya se escucha mejor. Sí. Bien, entonces, los implantes Cono-Morse de Neodent tuvieron un primer diseño que ustedes miran acá. Miram que havia uma cruceta em la parte superior e aqui um cono puro. Então, utilizamos este primeiro desenho por alguns anos. Este termo no cono Morse é oriundo da engenharia mecânica e significa o nome de seu criador, que é Stephen Morse. E designa um mecanismo de encarre em que um cono se encarra dentro de outro cono. Isso dá-lhe uma qualidade especial em embricamento. Se pode ter ângulos de 2 hasta 4 grados em las peças, e neste caso não se utiliza tornilhos. Isto é o que está para os implantes Facility. E há também a possibilidade de distintos conos. Quando se utiliza esta configuração hasta 4 grados, isto permite um aislamento bacteriano, pero há problema com a necessidade de câmbio de componentes. Então, em la linha convencional de los implantes Neodent, utilizamos os ângulos dentro desta classificação, que vai de 8 hasta 16 grados. Em estes casos, sempre se associa o tornilho. Esta se ha mostrado uma configuração estável, forte, previsível e também adequada para a transferência de cargas laterais. Assim, o que vemos em nossa configuração é esse desenho. Mirem, há sempre um diâmetro de 2,5 milímetros e o largo de 3,5, com um ângulo de 11,5. Este desenho está aplicado em los mais distintos diâmetros de implantes de la linha convencional de la empresa. O que caracteriza este sistema de implantes é sempre esta parte que é uma parte vazia. Aqui vocês miram o implante e aqui seu pilar. Então, vamos ter sempre uma área muito precisa em la junção e aqui um espaço que significa a diferença em diâmetro de implante a intermediário. Esta área é uma área que significa o espaço biológico da configuração. E aqui, então, vai ocorrer um relenamento por las fibras colágenas. E assim, nosso corpo vai compreender isto como uma distância biológica. Isto está em los estudos e foi isto que motivou a companhia a desenvolver este desenho.
Entonces, algunos estudios apuntam excelentes resultados estéticos em casos de carga imediata, uma união hermética a bactérias, uma alta resistência ao aflorramento de los tornillos e também tejidos periimplantares com características mais semelhantes a las características de la encía. Después del desarrollo de este implante, la empresa, entonces, desarrollou também seus próprios componentes. E, entonces, também se conduziram estudos, que vocês miram acá. E se desejam, isto está disponível em la página de la empresa. Depois de este uso clínico de este primeiro desenho, também publicamos alguns estudos e isto iba muito bem. Pero havia alguma queja em relação a los casos que iam ao laboratório. Então, isto provocou o desenvolvimento de novo desenho para este cono. E este é o segundo desenho e é o desenho atual que está em la venta. Mirem que agora temos cono e ao fundo do cono desenho de hexágono. Então, hemos trabalhado agora desta maneira. Isto dispensou a necessidade da cruceta, que havia na parte superior do implante. Então, a chave de inserção quirúrgica toma este implante para a inserção e também utilizamos esta parte para a prótese, para os casos que necessitam ir ao laboratório. Quando se necessita utilizar esta parte do hexágono, utilizamos então os aditamentos com indexador protésico. Esta é a linha Exact de pilares. Mirem que ao fundo do pilar há o mesmo desenho de hexágono. Isso então significa o indexador protésico de las peças. E agora, este é o desenho interno que está em los implantes. Aqui vocês miram a linha convencional, 2,5 de diâmetro e 4,1 de longitude, com ângulo de 11,5. E para os implantes WBS, vamos ter 3 milímetros em diâmetro e 2,2 de longitude, com o mesmo ângulo de 11,5. E ao fundo, vocês miram, então, o indexador protésico. Este é o desenho atual. A função desse indexador em la confecção de la prótese é servir como indexador que vai permitir a transferência das peças do modelo para a boca. Assim, se deve utilizar solo em los casos em que se toma impressão do implante e se deseja preparar este pilar em laboratório. Em este caso, vocês vão comprar a linha chamada Exact. Para os outros casos, seguimos utilizando os pilares sem indexador. Então, aqui vocês miram o desenho atual e a possibilidade de uso da linha Exact, que vocês miram acá, ou pilar antigo, o pilar convencional sem indexador. Se pode utilizar os dois desenhos quando este implante é novo, pero se vocês recebem caso e este paciente tem implante que foi utilizado ao princípio da técnica, vocês vão ter implante que não está indexado. Em este caso, não devem utilizar os intermediários da linha Exact. Então, para todos os implantes com Morse sem indexador, não se pode utilizar linha Exact. Temos que estar sempre atentos para este fato. Bem, como reconhecer se nosso paciente tem desenho atual ou tem o desenho antigo? Vocês podem mirar a parte superior do implante e se há uma cruceta, se reconhece que este é o desenho que não era indexado.
Y si ustedes miran una superficie lisa, esto es el implante que tiene el indexador ao fundo. Ocorre que, às vezes, há encia sobre a superfície do implante e não se pode mirar esta área. Então, em este caso, vocês podem reconhecer por la radiografia. Miren, aqui à sua esquerda, vocês miram um implante de cono puro, não há indexador ao fundo. E miren que à direita, vocês miram aqui uma área maquinada em uma parede recta. Isto significa que é um implante com indexador. Reconhecemos desta maneira. E os tipos de intermediários vão ser vários. Ustedes têm opções para próteses cementadas, que ustedes miram acá, e opções para próteses atornilhadas. Miren que em todos os intermediários, a base, esta parte da taça, é sempre uma parte igual. Então, vamos ter o mesmo desenho em el cicatrizador e em los pilares. E aí está uma parte importante da filosofia Cono-Morse. Esta é a linha exact. Miren que ao fundo, ustedes miram um indexador. Munhão universal, pilar anatômico ou munhão universal de tornilho passante. Este é o kit protésico que utilizamos, são as chaves da companhia. Vamos, então, mirar primeiro as próteses unitárias. Para ser as próteses unitárias, vamos elegir a ser cementadas ou atornilhadas. Para isto, vamos mirar a posição de los implantes. Se temos um implante em que o acesso ao tornilho está ao interior da corona, vamos elegir a ser próteses atornilhadas. Pero, se este acesso está em la incisal ou em el primeiro terço vestibular, vamos elegir próteses cementadas. Agora, trabalhando com as funções do tipo Cono-Morse, há uma tendência a sermos as próteses em setor anterior, mas cementadas. Não lá hacemos mais atornilhadas, porque confiamos em los tornilhos, eles são estáveis. Então, hacemos por estética e por anatomia mais parecida à anatomia de los dentes naturais, mas próteses cementadas do que próteses atornilhadas, principalmente em el setor anterior. As opções para as próteses unitárias cementadas são munhão universal ou munhão universal com tornilho passante. E para as próteses atornilhadas, a opção é pilar Cono-Morse. Quando os implantes estão bem posicionados e não necessitamos fazer instalação em laboratório, não necessitamos fazer modificações, vamos utilizar os munhões universais. Estes são de instalações diretas em boca. Quando desejamos fazer câmbios, modificações, desejamos talhar a peça, vamos enviá-la ao laboratório. E, em este caso, vamos, então, elegir os chamados munhão universal tornilho passante. E se desejamos uma prótese do tipo atornilhada, vamos, então, elegir o chamado pilar Cono-Morse. Bem, este pilar, que se chama munhão universal, é uma peça maciça. Instalamos girando-lo. Quando giramos e lhe aplicamos o torque, miren que estas ranuras vão assumir uma posição final. E isto vai se dar por el imbricamento desta parte interna da peça ao interior do implante. Ocorre então, o chamado travamento. Depois da instalação, hacemos a corona provisional diretamente em boca e tomamos uma impressão para ser a prótese definitiva em laboratório. Não se deve remover este pilar depois da instalação, porque ocorre que, se lo removimos e instalamos outra vez, pode que a posição da ranura
não ser exatamente a mesma. Então, a ideia sempre é de instalação e não remoção. Por isso, a indicação precisa desta peça é para implantes que não necessitam de adaptação, que estão em buenas posições. Vocês vão mirar que há duas opções de diâmetro. Aqui vocês miram um diâmetro coronário de 3,3 e à sua direita um munhão de 4,5 de diâmetro. A longitude do cono pode que seja 4 ou 6 milímetros. E a longitude da porção interna, que está aqui com a distância B, pode que seja de 0,8 até 6,5 milímetros. Compreendam esta peça como uma peça única. Utilizamos a chave hexagonal 1.2 e lhe aplicamos um torque de 32 Nm/cm. A indicação é para os implantes que estão bem posicionados. Em este caso, não há necessidade de adaptação ou modificações em al componente. Então, sempre seu uso é um uso direto em boca. Vamos elegir a longitude e o diâmetro desta porção coronária. E também a longitude da porção interna. Então, são 3 pontos que estão em el catálogo. Uma vez elegido o pilar, vamos instalá-lo utilizando a chave 1.2 e depois todos os aditamentos estão hechos. Então, mirem, há os componentes para impressão, há os análogos e os cilindros protésicos para as distintas coronas. Então, isto é a principal característica desta peça. É uma peça que apresenta facilidade para seu uso e também buenas adaptações. Bem, todo o segredo para que se trabalhe bem em la eleição de las peças está em se elegir bem o pilar cicatrizativo. Miren que estes também têm opções de diâmetro e longitude. Os diâmetros podem ser 3,3 ou 4,5 e as longitudes também vão de 0,8 até 6,5. Então, vamos poner este pilar em la reapertura de los implantes ou ao mesmo tempo de la instalação quirúrgica, se este implante está bem. Então, a prótese vai começar depois em la remoção de este pilar de cicatrização. Mirem as características de este pilar e sua relação com a encía ou com o tecido blando peri-implantar. Bem, quais são os segredos para se elegir bem este pilar? Há que se elegir seu diâmetro entre 3,3 ou 4,5. Então, seu diâmetro deve ser o mesmo do intermediário que será depois instalado. Se vamos instalar um pilar de 3,3, elegimos um pilar cicatrizativo também de 3,3. Se vamos instalar 4,5, da mesma maneira, elegimos um pilar de 4,5. E quanto a sua longitude, deverá ser a menor possível. Vamos elegir uma longitude que seja a longitude do tecido blando. Desta maneira, esta peça vai fornecer, então, um conjunto de diâmetro e contorno rival. Quando eu removo esta peça, tendré, então, a forma da peça já em el tecido blando. E agora, então, as condições são muito buenas para se elegir o pilar. Bem, se eu tenho uma peça que está com estas características, um pilar de 3,3 e longitude de 4,5, eu devo instalar o pilar com as mesmas dimensões. Ocorre que quando hago desta maneira, este pilar vai quedar 0,9 milímetros
mais abaixo do que quedava este pilar cicatrizativo. Isto porque esta diferença está planeada em las duas peças. Se, ao contrário, eu pongo um pilar muito mais pequeno, o que ocorre é que esta taça vai promover pressão a los tejidos. E isto pode que resulte em dolor ou edema. Então, é por isso que aconselhamos que vocês tenham os cuidados para elegir bem o pilar cicatrizativo. A diferença que tem entre as duas peças, vocês podem mirar acá. É uma diferença de quase 1 milímetro, de 0,9. Isto está, então, aplicado em las peças. Miren que esta taça que vai dar as condições para o tejido blando quedará de las mismas dimensões. Então, vamos poder medir a longitude de los tejidos blandos utilizando este medidor que tem as marcações de 0,8 hasta 6,5 milímetros. Então, lo ponemos ao interior do implante e vamos poder, então, ter um conhecimento de la longitud de la encía. Mirem aqui, 6, 5, 4, 3,5. Me gostaria de poner um pilar que quedasse 1 ou 2 milímetros mais abaixo. Então, se eu tenho 3,5 de tecido blando, penso em poner um implante com 1,5 em la área estética. Pero miren que com esta chave, eu não posso ter uma ideia da relação de 1,5 com o hueso. Então, por isto, esta peça lhe fornecerá uma ajuda quando você tem o colgarro aberto, pero não será precisa quando você tem um colgarro que está cerrado. Para estes casos, vale ser de mais ajuda o uso do kit de eleição protésica, porque isto tem as peças em suas dimensões originais. Isto lhe permite poner em boca e então mirar as condições clínicas de la relação de la peça com os tejidos duro e blando. Mirem, então, que estas peças são utilizadas em clínica. Aqui vocês miram um caso que está com pilar de cicatrização. Lo removo, tendré esta condição de tejido ao redor do implante. Não vejo a cabeça do implante, miro apenas a área central. Então, tomo uma peça do kit de eleição. Mirem que esta peça não tem tornilho, isto tem só um cono. E aqui está a ajuda, porque quando la ponemos ao interior do implante, o que ocorre é que se isto está em uma relação buena a los tejidos, isto vai lhe dar uma informação clínica de estabilidade, porque um cono tomará o interior do outro cono. E se há pressão em la área lateral, vocês vão perceber que esta peça não queda estável. Então, isto já les indica que há pressões laterais e alguma outra peça vamos então elegir. Mirem, em nosso caso, pusimos a peça e esta peça queda estável. Então, para mim, aqui está a informação que necessito. Eu sei que a dimensão de 3,5 de transmucoso em uma peça de 4,5 de diâmetro e 4 milímetros em ao largo, é uma peça que queda bem para meu trabalho. Então, eu posso tomar uma radiografia para confirmação. Mirem que na radiografia me parece que esta peça está muito cerca do hueso, pero como eu tenho a informação clínica de la estabilidade, eu sei que esta peça não está promovendo pressão ao mesmo. Então, eu puedo elegir a peça em estas dimensões. Tomo um união sólido de uma peça, lo pongo, e então pongo
a peça de impressão e vou fazer, então, a tomada de impressão para que as coronas sejam hechas em laboratório. Como eu tenho 3 dentes para ser próteses provisionais, aí está, então, a preferência por encaminhar ao laboratório. Tomamos a impressão. É necessário que as peças de impressão compatíveis a las dimensões do pilar que foi instalado. Então, vocês mirem que as peças amarelas têm 4 de longitud e as peças azules têm 6 de longitud. E aqui os distintos diâmetros se vê, né? As peças mais delgadas de 3,3 e as peças mais anchas de 4,5 de diâmetro. Sempre todo há que estar compatível ao pilar que está em boca. Então, aqui vocês miram os distintos pilares e as distintas peças de impressão. Tomamos a impressão de uma maneira segura, porque estas peças têm garras e estas garras, então, dão estabilidade à peça em ao momento da impressão. São peças descartáveis. Aqui vocês miram a impressão, o molde, aqui a peça ao interior do molde e a instalação do análogo. Em laboratório, o técnico confecciona a prótese provisional e nos envia. E então, lá sementamos. Tomamos uma radiografia para confirmação da cementação, se não há excesso de cimento, e seguimos acompanhando o caso. Depois, lá em si, toma sua forma ao redor da corona, então podemos fazer a impressão final. Para fazer a prótese final, vocês podem elegir cilindros em acrílico e fazer as próteses metalocerâmicas ou elegir fazer a prótese maquinada com o sistema CAD/CAM. Para as provisionais, utilizamos os cilindros em acrílico. Aí está, então, a corona obtenida utilizando os cilindros maquinados em silicone. Também utilizamos esta peça para casos de função ou carga imediata. Então, vocês mirem, temos que instalar um implante para substituir um elemento que sofreu perda. Hacemos o planeamento, fazendo então um guia para a instalação do implante e planeamos instalar este implante ao centro da futura corona. Aqui vocês miram o fresagem e a instalação do implante. Este implante quedou com um torque muito alto, então mostrou uma estabilidade primária aceitável. Isto permitiu a eleição do aditamento em la mesma sessão cirúrgica. Tomamos uma peça do kit de 4,5 por 6 milímetros com 2,5 de transmucoso. Lá pusimos em posição e tomamos uma radiografia. Mirem que a relação ao osso está muito bem, pero me gustaría tener a área de adaptação da prótese um pouco mais abaixo. Então, tomamos uma peça de 1,5. Esta peça não queda estável ao princípio, então se mantém com uma chave por alguns minutos hasta que quede estável e se toma uma radiografia. Então, a peça agora queda estável, então lá elegimos. Aqui está um união de 1,5 por 4,5 e 6 sendo instalado. Aplicamos torque de 32 e hicimos a confecção da corona provisional em la mesma sessão. Então, tomo um cilindro acrílico, lo pongo, tomo um dente de estoque, hago uma abertura, hasta que adapte em la posição. Depois, com uma pequena porção de acrílico,
hago la unión del cilindro al diente, después dou la forma final e la cemento. Depois do período de osteointegração, vamos remover esta corona e vamos ter os aspectos de los tejidos blandos que foi então fornecido por la forma de la corona provisional. Agora vamos tomar a impressão para ser a prótese definitiva. Me gostaria passar ao laboratório este formato que tomou lá em CIA. Então, tomo a corona provisional, pongo em um análogo e hago uma impressão com silicona pesada. Depois, removo a corona provisional e tenho a relação do análogo e o formato de la corona provisional aqui em la impressão. Então, pongo o componente de transferência e relleno este espaço com acrílico rojo. Desta maneira, agora, este transferente tem o mesmo formato que tinha a corona provisional. Agora, lo pongo em posição e hago uma impressão com cubeta cerrada. Desta maneira, tenho a forma copiada em el molde. Pongo um análogo e em el modelo, o técnico tem o aspecto do tecido blando para ser a corona definitiva. Em este caso, hicimos uma corona, uma infraestrutura em metal, maquinada em CAD/CAM. Aí está o aspecto interno da infraestrutura. Hicimos a prueba clínica, pusimos um ponto de registro e depois recebemos a cerâmica aplicada e lá cementamos. Então, desta maneira, temos agora o aspecto final da corona metalocerâmica. Bem, vai ocorrer um problema em la eleição desta peça quando vocês têm um implante que está em conta de profundidade e vocês fazem a eleição da peça promover pressão ao hueso. Então, mirem o que ocorreu em este caso. Eu tenho um implante que estava bem posicionado, pero elegiram uma peça que está abaixo do nível ósseo. Então, aqui se vê que esta peça promove pressão. E depois, em uma radiografia de controlo, miramos esta reação do tecido duro. O que ocorreu acá? Como este hueso recebeu pressão, respondeu com resorção. Então, em este caso, o que ocorreu é que esta peça não devia ser elegida desta maneira. Seria necessário acá utilizar uma peça com mais longitude para que o espaço biológico estivesse preservado. Em este caso, se se deseja fazer peças que estão adaptadas ao hueso, se utiliza os muñones universales que têm tornillo passante. Este é o muñón que tem tornillo passante. Mirem que aqui vocês têm uma área em titânio que permite a utilização de fresas e preparo. Então, estes estão indicados para próteses múltiplas cementadas ou unitárias, em que se deseja preparo, se deseja talhar a peça. Em este caso, esta peça vai ser posicionada em el modelo. Depois, para hacer a transferência dela mesma para a boca, se utiliza um guia em resina ou se utiliza, em los casos de los implantes indexados, las peças exact. Mirem o aspecto interno da peça. Mirem que acá há a possibilidade de se ser talhado.
Então, quando eu desejo uma peça que agrade a la estética, pero hay hueso que não permite sua instalação, eu elijo uma peça mais grande e preparo em laboratório a fase vestibular dela mesma. Quando esta peça surgiu, havia acá o uso de um tornilho que tinha em este ponto uma área de soldadura. Miren que a mecânica desta peça é uma mecânica distinta da peça sólida. Quando eu pongo a chave e a tornilho, o que ocorre é que a haste do tornilho toma a base, a parte da rosca toma o implante e esta peça é então direcionada ao centro do implante. E isto vai rellenar o imbricamento, que é um imbricamento vertical. Mirem que aqui está a base, que está mais ancha que a área interna. Então, ao princípio, esta base era colocada e aqui a união era hecha através de soldadura. Ocorreu que alguns doutores olvidavam do torque recomendado e esta peça sofria aqui uma fratura. Então, por isto, esta peça não está mais com esta forma. Agora, esta peça está maciça. Então, os tornilhos passantes que tinham este primeiro desenho, mirem aqui a área de união, área da rosca ao tornilho. Agora, este tornilho está com um usinagem mais amplo e aqui vocês têm um tornilho que é maciço. Não há mais o risco de que frature em este ponto. Esta é a peça atual. Então, a área está maior na área interna e esta área é hecha por expansão. Em este estudo, se comparou, então, o comportamento de los muñones universales maciços e de los muñones com tornillo passante. E o que se viu em este estudo é que a peça de tornillo passante sofre mais embricamento. Então, o que ocorre aqui, às vezes, é a chamada soldadura fria, o que não ocorre em las peças sólidas. Então, com 10 newtons, estas peças quedam muito estáveis. E agora não ocorre mais as fraturas que poderiam ocorrer em la época que este tornillo era hecho em 2 partes. Vamos mirar um caso clínico. Aqui está um implante em la área BNT5. Vocês miram o pilar de cicatrização. Lo removimos e quando pusimos o kit de eleição de 1.5 que nos gostaria para que esteja estético, miramos que esta peça poderia causar pressão ao osso. Pero por estética, eu necessitava de uma peça de 1.5. Então, o que se faz? Não se põe a peça diretamente em boca. Se elige uma peça mais grande e se toma a impressão do implante e se envia esta peça ao laboratório. Em este caso, utilizamos os muñones de tornillos passantes. Se põe a peça mais grande, de 2.5 ou 3.5, e agora se pede ao técnico para que la prepare em la fase vestibular. Depois do preparo, do talhado, se pede também para que já envie a infraestrutura, a corona provisional. Assim, vamos levar em boca todo direto, sem necessidade de tomar a impressão do pilar em boca. Se utilizei um implante indexado, utilizo a linha Exact e assim transfiro a peça para a boca. Pero se não utilizei uma peça Exact, um transferente da linha Exact, puedo pedir ao técnico para que me envie também um guia,
para hacer a transferência desse pilar à la boca. Então, em este caso, como não foi utilizado o transferente exact, se pediu ao técnico a confecção del guia. Isto é, o guia de transferência. Então, se pide sempre as 4 coisas: o pilar, o guia, a infraestrutura e a corona provisional. Vamos em boca, utilizamos o guia, hacemos a instalação, utilizando a chave 0.9, instalamos o pilar, aplicamos o torque de 10 hasta 15, aí está o munhão instalado. Conferimos com uma radiografia, mirem que a relação está bem, do pilar ao hueso. Provamos a infraestrutura. E temos um registro. Transferimos para a aplicação de cerâmica. Instalamos a corona provisional. E depois instalamos a cerâmica. Então, a peça está cimentada. Miren como esta peça é em la parte interior, lo que permite é o talhado. Aí também, as peças anguladas de 17 graus, 3.3 ou 4.5. Também há possibilidade de talhar esta peça e também de 30 graus. Também se pode talhar. A chave sempre é a chave 0.9. Miren que esta chave em neodente é uma chave especial. Se vocês tomam outra, esta chave pode que bata e não alcance ao tornilho. Então, vocês utilizem sempre a chave neodente para fazer a instalação de este pilar. Esta chave está maquinada em este ponto, então vocês alcançam o tornillo. Se pode utilizar as peças diretamente em boca ou se pode utilizá-las em laboratório. Aqui está um caso clínico em que, em el planeamento virtual, se planeou os implantes inclinados, então, a orientação segundo a disponibilidade do hueso, e se planeou a utilização de intermediários com ângulos de 17 graus. Então, a instalação guiada de los implantes, segundo o planeamento virtual, aqui está a posição final de los implantes. Se tomou, então, a peça de 17 graus do kit de eleição, se puso esta peça em boca, se tomou a radiografia, se mirou que estava bem a relação das peças ao hueso, então não havia a necessidade de enviá-las para talhar em laboratório. Por isso, se tomou a peça e estas peças foram colocadas diretamente em boca. Agora, se tomou o cilindro acrílico, se hizo a adaptação do diente e do cilindro, e a prótese provisional de los dos lados foram hechas diretamente em boca e cementadas. Então, este caso les muestra a ideia do uso direto de los muñones universales de tornillos passantes angulados. Se pode também enviar ao laboratório. Miren a condição deste caso clínico. Eu tenho um munhão universal que tem uma cinta que aparece em boca. Miren que em outro dente também utilizaram uma cinta que está aparente, lhe dá uma sombra, um gris em este ponto. Então, isto não está bem para esta eleição. Tomamos então o kit de eleição, ponemos em boca e tomamos uma radiografia. Miren que esta dimensão de 2.5 está favorável ao hueso. Acá ustedes miren a distância, pero está alta em boca. Me gostaria de ter esta peça mais abaixo da encía. Isto indica a necessidade do uso de
pilares talhados. Então, tomo um transferente exact. Aqui ustedes miram, é o transferente. Lo pongo, aqui está a posição final do transferente. Tomo uma impressão do mesmo em boca. Lo pongo em el molde. E assim vamos obter o modelo do implante. Aqui está um implante em el modelo. Envio ao técnico união universal também exact. Aqui ustedes mirem, é o hexágono ao fundo. O técnico lo pone em el modelo e pode ser então o talhado que deseja. Depois do talhado, se hace a infraestrutura e a corona provisional. Bem, se ustedes desejam trabalhar com esta peça e fazer próteses provisional atornilhada, se pode utilizá-la da seguinte maneira. Eu posso elegir uma união universal de tornilho passante, em el diâmetro que me indique ao caso clínico. Eu tenho, então, as distintas possibilidades de eleição, em las possibilidades também de distintas longitudes de transmucoso e com ou sem indexador. Depois de elegido a peça, la pongo em posição, tomo um cilindro, hago a prótese provisional e depois promovo um hueco, uma abertura, para ter acesso ao tornilho. Cemento a corona a la pieza fora da boca e depois la instalo. Então, se vocês têm um caso em que desejem fazer uma prótese cementada fora da boca, utilizamos dessa maneira a peça universal de tornilho passante. E se desejamos fazer uma prótese atornilhada, vamos utilizar o chamado pilar cono Morse. Este pilar está hecho com uma base de 5.0, então tem aqui 5.0 de diâmetro, tem uma indicação para áreas posteriores, porque esta peça é mais ancha, isso lhe dá então a possibilidade de contorno de premolares e molares. Como esta peça tem 5 milímetros, mirem que a parte antirrotacional está em seu cilindro. É por isso que hace as próteses unitárias em las regiões posteriores. Aqui um caso clínico, vocês miram um pilar cicatrizativo, está bem relacionado ao osso. Aqui as condições de los tejidos blandos, quando eu lo removo. Hago a eleição da altura. Aqui está o medidor de longitude, indicando que 4.5 estará bem para uma área posterior. Tomo a peça del kit, la pongo e tomo uma radiografia. Mirem que a relação ao osso está muito boa. Então, tomamos o pilar de 4.5 e lo instalo. Aplico-lhe o torque de 32 e tenho esse imagen radiográfico. Agora, tomo um componente de impressão de cubeta cerrada, lo pongo e tomo uma impressão com silicone. Removo o molde e aqui está, então, a peça como foi copiada. A peça queda em boca, la removo, pongo um análogo e pongo este conjunto ao molde. Assim se obtém o modelo. Em el período de espera, este paciente queda com um cicatrizador e depois, ao dia seguinte, recebemos a prótese definitiva e lá instalamos. É uma prótese metalocerâmica, hacemos a restauração da área de acesso ao tornilho e aqui está a radiografia com a imagem da relação pilar-osso. Mirem, como isto está todo saudável, está muito bem a relação,
Miren el comportamiento de los tejidos en la instalación después de 16 meses e depois de 24 meses. Miren que aqui eu vejo um comportamento que me gusta, porque a peça está muito bem relacionada ao osso. Também há uma variação de tornillo passante, que são os muñones anatômicos. Estes foram desenvolvidos para a área anterior de incisivos centrais, laterais e caninos. Miren que há a possibilidade exact ou convencional. As dimensões são estas. Vamos ter 2 diâmetros para centrales e laterales. Então, as distintas dimensões das peças. E também há a possibilidade de muñón anatômico angulado em 17 graus. A longitude del angulado em 17 graus. Bem, e aqui um caso clínico em que esta paciente havia recebido uma corona em carga imediata, pero tinha 2 principais quejas. Miren que este diente está mais pequeno que seu homólogo e também queja que aqui há um volume muito grande para sua língua. Então, removimos a corona e encontramos aqui um muñón universal. Então, me gostaria ter esta área de relação mais confortável do pilar a la encía e também a possibilidade de talhar a área correspondente à concavidade palatina. Por isso, removi este muñón e pus um muñón anatômico. Aqui está a condição de los tejidos e este muñón anatômico. Antes de ponê-lo, me gusta hacer um coping que já esteja adaptado ao mesmo. Depois, pongo a peça em boca e agora la talho lo que ser necessário. Em este caso, eu queria talhar apenas a área da concavidade palatina. Aqui está, depois que talhei a peça, puso o coping, puso uma faceta de dente de estoque, fazendo com que ganasse a mesma forma do diente vecino. Tomei uma pequena porção de acrílico para unir as 2 coisas. Depois la removi. Terminei, então, o formato, a anatomia e la cementei. Então, aqui vocês miram o aspecto depois da cimentação. Miren que agora eu tenho as mesmas dimensões e tenho aqui uma anatomia mais confortável a la paciente. É o aspecto da prótese provisional e depois é o aspecto da corona definitiva. Miren que há estabilidade em el contorno e o aspecto em radiografia. Me gusta muito esta peça para os dentes anteriores. Miren também a possibilidade de ter um contorno mais confortável. Bem, e hasta agora les mostrei todos os implantes muito bem posicionados. Ocorre que pode, se o cirurgião não toma atenção com a técnica, que ocorram erros. Então, em este caso, se os implantes não quedam bem ao interior do osso, se não se mantém a cortical óssea no momento da instalação, pode que ocorra retração de los tejidos blandos. E foi o que ocorreu em este caso. Em ao momento da instalação, ocorreu a perda da tábua óssea vestibular. Havia pouca qualidade em. Depois do período de osteointegração, eu recebi este caso com os implantes que estavam expostos à boca. Então, aqui está um erro de la cirurgia. E agora, em la prótese,
eu não posso utilizar as peças que já les mostrei, porque não há encía para rellenar a parte com os aditamentos. Então, para estes casos, consideramos que é um caso de problema, são casos especiais. E como são casos especiais, necessitam também de produtos protésicos especiais para oferecer resolução clínica. Em estes casos, vocês vão ter que utilizar munhões especiais, que se chama munhão personalizável de 0,2 milímetros. Esta peça não está em el catálogo, é uma peça muito antiga, a companhia tem desde que lançou os implantes, pero não las pone em el catálogo, para que as pessoas não utilizem uma técnica não segura. Então, pensamos que é necessário que se cuide da técnica quirúrgica para que não se necessite das peças especiais. Pero, se ocorre um erro, estas peças estarão disponíveis. Basta que vocês chamem ao departamento comercial e las pida. Em estes casos, vocês vão pedir as peças especiais e também análogos que tenham os mesmos diâmetros de los implantes que estão instalados. Porque a ideia é que esta peça les funcione como se fosse um perno. E a corona vai, então, cerrar a adaptação em la parte de la parede externa do implante. Mire que vamos perder a área biológica de adaptação com o Morse. Isto vai quedar como se fosse um implante de hexágono, pero vai cerrar a adaptação e vai resolver seu problema clínico. Então, para isto, tomamos transferentes, tomamos a impressão de los implantes, utilizamos em laboratório, hacemos o talhado da peça, hacemos guia para transferi-las à boca, ou utilizamos peças exact, e levamos isto, então, em posição, utilizando os guias. Aqui vocês miram a peça em boca. Hacemos a prueba de las infraestruturas, a transferência de las mismas para aplicação de cerâmica, e este paciente queda com suas próteses provisionais. Mirem que as provisionais já cerram a adaptação ao implante. Depois, recibo a cerâmica e também las cemento. Então, vocês mirem que esta peça oferece possibilidade de solução do problema, pero o que ocorre é que a reabsorção que já ocorreu vai ser controlada, né? E mirem que a peça quedará, então, cerrando a adaptação ao implante. Para as próteses múltiplas, também, vocês vão elegir a ser cementadas ou atornilhadas. Para as próteses atornilhadas, vamos utilizar sempre os chamados mini pilares cônicos, retos ou angulados, e para os implantes cigomáticos, vamos ter também os pilares transepiteliares. Se vocês desejam hacerlas cementadas, as peças são as mesmas que já les mostrei para as próteses unitárias. Então, vamos ver só a opção para as múltiplas atornilhadas. Vocês vão elegir o mini pilar. Basta que elija o tamanho da cinta, que vai de 0,8 até 6,5. Isto está em uma peça única. Se utiliza a chave torque cônica para pôr-lhe e dar-lhe o torque, e o torque recomendado é 32 Nm. Aqui vocês miram uma mandíbula com o colgarro aberto. Mirem que há várias dimensões de implantes, diâmetros distintos, pero vamos utilizar os mesmos mini pilares. Me gusta aproximar o colgarro e mirar em que longitude este colgarro vai quedar quando lo hizer a sutura.
Me gusta elegir la cinta del mini pilar en la misma longitud, para que isto quede estable después de la cicatrización. Entonces, me gusta poner los mini pilares en la longitud que va a tomar la encía después de la sutura. Después, yo veo, entonces, una estabilidad. Miren, isto vai permitir a instalação da prótese em carga imediata e depois vai também permitir a estética. Me gusta ver que esta parte do mini pilar vai relenar com a encía. Há também os mini pilares cônicos angulados para os implantes inclinados. Então, também há acá os tornillos passantes. Tá? Todo que está angulado tem tornillo passante. E há agora também uma opção para os casos em que os implantes estão ubicados muito cercanos, se os implantes não têm muito espaço ou se estão cerca do hueso, isto les impide poner mini pilares. Então, agora está em el mercado, está em la venta, os chamados micropilares cônicos, que têm dimensões de 3,3 milímetros. Em este caso, havia uma distância muito grande para um molar, pero pequena para dois. Então, a opção foi poner 2 implantes e fazer anatomia de 2 premolares. Aqui vocês miram os micropilares instalados. Aqui a relação de los dois em radiografia. Estes são seus transferentes em posição e já unidos com acrílico e é o molde. Aqui está a prova de la infraestrutura. Depois, a instalação de la cerâmica. Então, a indicação destes pilares são para casos de implantes muito cerca ou quando este implante está cerca ao hueso, quando há uma tabla que impede a instalação de los mini pilares. Podem também que ser utilizado em conjunto com mini pilares, em um ponto micro, em outro ponto mini pilares. Bem, muitas graças por la atenção. Agora, eu quedo à disposição para questionamentos. Pongo aqui meu contato, aqui está meu correio. Caso desejem me enviar, será para mim muito gosto ter, então, a possibilidade de ajudá-los com a eleição de los pilares. Muitas graças. Muchas gracias, doctora Ivette Sartori. Le pido, por favor, 2 minutos para que nuestros queridos idontonautas nos hagan favor de responder si quieren que se acredite su CADI, su constancia de asistencia digital. Y regresamos con usted, doctora, en 2 minutos. ¿Le parece bien? Sí, para mí está perfecto. Gracias. Muchísimas gracias por su interesante conferencia, doctora. Gracias a usted, Diana. Muchas gracias, queridos idontonautas, por su participación en el sondeo.
Les recordamos que todas sus inquietudes pueden escribirla a través del panel de preguntas para que la doctora Ivette pueda responderlas en este momento. Doctora Ivette Sartori, ¿tiene su panel de preguntas en este momento? Sí. Si gusta, podemos iniciar con la sesión, doctora. Sí, se puede iniciar. Perfecto. ¿Quiere que le apoye leyendo las preguntas, doctora? Eu não vejo a pergunta. Tenemos una pregunta del doctor Zenón Nava. Hola, en su última radiografía pude observar que el implante conomorce estaba a nivel del hueso. ¿Por qué? Em el caso que manifestei que havia problema, doutor? Eu mostrei um caso em que ocorreu ria. Eu penso que é a isto que me refiro.